Você já teve a sensação de que saiu de um relacionamento destruidor e em poucos meses estava dentro de outro, com uma pessoa diferente, mas com o mesmo padrão? Mesma dinâmica, mesma dor, mesma história. Você não é fraco. Você não é burro. Você não tem má sorte. O que está acontecendo com você foi descrito com precisão clínica por Carl Jung há quase um século, e a explicação vai te desconfortar, porque ela aponta para um lugar que ninguém quer olhar. Para dentro. Carl Gustav Jung não era um motivador. Não vendia esperança fácil. Era um psiquiatra suíço que passou décadas estudando o que existe dentro de nós que age sem nossa permissão. Ele foi discípulo de Freud, e depois rompeu com ele. Porque Jung enxergou algo que Freud não quis admitir, que o inconsciente humano é muito maior, muito mais antigo e muito mais poderoso do que qualquer teoria simples poderia conter. Jung criou conceitos que hoje são usados em clínicas, empresas e, sem que as pessoas saibam, em todos os relacionamentos que você já teve. Um desses conceitos é a sombra. E é ela que está escolhendo seus parceiros por você. Desde que você nasceu, aprendeu o que era aceitável. Não pode ser agressivo. Não pode ser vulnerável. Não pode ser egoísta. Não pode ser fraco. Depende da sua criação, mas sempre teve algo que foi proibido. O que você fez com essas partes de você que não eram aceitas? Você não as destruiu. Isso é impossível. Você as empurrou para o fundo. Para um lugar que Jung chamou de sombra. A parte de você que existe, age e influencia sua vida inteira, mas que você finge que não existe. E aqui está o problema que ninguém te conta. A sombra não some. Ela não fica quieta. Ela se projeta. Quando você odeia intensamente uma característica em alguém, é a sombra falando. Quando você é irresistivelmente atraído por uma pessoa que no fundo sabe que vai te machucar, é a sombra que escolheu. Jung disse, tudo que irrita em outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Não é metáfora. É um mecanismo psicológico real. Vamos ser diretos. Se você cresceu em um ambiente onde demonstrar emoção era fraqueza, você enterrou sua vulnerabilidade na sombra. Aprendeu a ser forte, controlado, fechado. E agora? Você é magneticamente atraído por pessoas altamente emocionais, instáveis, intensas. Porque elas carregam em aberto o que você enterrou em você. Você não está apaixonado pela pessoa. Você está apaixonado pela sua própria sombra refletida nela. Jung chamou isso de projeção. E ela é invisível enquanto você está dentro dela. O mesmo funciona ao contrário. Se você foi ensinado que depender dos outros é perigoso, vai atrair pessoas que precisam de você de forma excessiva. Porque isso confirma a narrativa que sua psique construiu sobre o mundo. Não é coincidência. Não é destino. É um padrão automático rodando no sistema operacional da sua mente, e você nunca recebeu o manual. Existe ainda outro mecanismo que Jung identificou, a anima e o animus. Todo homem carrega uma imagem interna do feminino, a anima. Toda mulher carrega uma imagem interna do masculino, o animus. Essas imagens foram moldadas pela sua infância, pelos seus pais, pelas suas primeiras experiências afetivas. Quando você encontra alguém que encaixa nessa imagem interna, sente aquele reconhecimento imediato. Aquela sensação de eu já te conheço. Aquela atração que parece além do racional. Jung dizia que esse é o momento mais perigoso da vida afetiva de uma pessoa. Porque você não está vendo quem essa pessoa é. Você está vendo a imagem que você projetou sobre ela. E quando a ilusão quebra, e ela sempre quebra, você chama isso de traição. Mas a traição foi da sua própria projeção. Agora você entende por que o padrão se repete. Não é porque todas as pessoas são iguais.
É porque você continua sendo o mesmo, com a mesma sombra não integrada, com a mesma projeção ativa, com a mesma imagem interna de anima ou animus não revisada. Você troca de parceiro, mas não troca o roteiro. Jung tinha um nome para esse ciclo: compulsão à repetição. A psique repete o padrão até que você o confronte. Não porque seja cruel, mas porque ela está tentando forçar uma integração que você recusa a fazer conscientemente. Em termos práticos, cada relacionamento destruidor que você teve era um convite para olhar para dentro. Você aceitou o convite ou culpou a outra pessoa e foi embora. Sem julgamento. A maioria das pessoas vai embora. Porque olhar para a sombra é uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode fazer. Jung não deixou um problema sem direção de saída. O processo que ele descreveu se chama individuação, tornar-se inteiro ao integrar as partes que você rejeitou. Não é terapia motivacional. É um trabalho real, desconfortável e sem atalhos. Mas existem pontos de entrada concretos. Primeiro, observe suas reações exageradas. Quando algo em outra pessoa te incomoda de forma desproporcional, pare. Pergunte: isso existe em mim? Eu suprimia isso em algum momento da minha vida? A resposta quase sempre é sim. Segundo, examine o que te atrai de forma irracional. A atração avassaladora raramente é sinal de compatibilidade. Muitas vezes é sinal de projeção ativa. Pergunte: o que essa pessoa representa que eu não me permito ser? Terceiro, reveja a imagem que você tem do masculino e do feminino dentro de você. Quem foi seu primeiro modelo de homem ou mulher? Seu pai, sua mãe, um parente? Essa imagem está rodando como filtro em cada parceiro que você escolhe. Torná-la consciente já reduz o poder que ela tem sobre você. Quarto, aceite que você tem um lado sombrio. Não para agir a partir dele, mas para parar de projetá-lo. Uma pessoa que se sabe capaz de raiva, de egoísmo, de manipulação, e assume isso, tem muito menos necessidade de encontrar essas coisas nos outros. Jung disse algo que poucos citam corretamente: não me ilumino imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Você não repete relacionamentos destruidores porque é fraco ou porque merece sofrer. Você os repete porque parte de você ainda não foi vista, nomeada e integrada. E enquanto essa parte ficar no escuro, ela vai continuar escolhendo por você. A próxima vez que você sentir aquela atração impossível de resistir, aquela que você já sabe que vai terminar mal, talvez valha a pena fazer uma pausa. Não para se sabotar, mas para perguntar: quem dentro de mim está escolhendo isso? Carl Jung passou a vida inteira tentando responder a essa pergunta. Não por ela mesma, mas porque ele sabia que a pessoa que consegue encarar sua própria sombra para de ser governada por ela. E isso muda tudo. Se esse vídeo fez você pensar em alguém, ou em você mesmo, deixa nos comentários qual padrão você reconhece na sua vida. Sem julgamento aqui. E se você quer entender o próximo mecanismo que Jung descreveu, o que determina quem você se torna quando está sob pressão, esse vídeo está esperando por você.